Fala galerinha, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o estudo das dispersões. Do que uma dispersão ela é constituída? Ela é constituída de um disperso, certo? Que é dissolvido, e um dispersante, que é o que dissolve. Então vamos colocar um exemplo aqui para vocês visualizarem e identificarem. Eu tenho água, um sal, né? Água mais NaCl. Pergunta, dissolvido. Quem é o meu disperso e quem é o meu dispersante? Disperso é o que é dissolvido. Então o NaCl é que está sendo dissolvido na água. Consequentemente, eu vou ter o NaCl como sendo o meu disperso. Beleza? E quem é o meu dispersante? É o que dissolve. Quem que dissolve? É a água. Então esse cara aqui vai ser o meu dispersante. Beleza? Ok? Conseguimos identificar quem é o disperso e quem é o dispersante. Nós precisamos conceituar agora o que é uma dispersão. Dispersão é todo sistema no qual uma ou mais substâncias estão sendo disseminadas, difundidas, sob a forma de partículas pequenas ou pequenas partículas em outras substâncias. Bom, o que é isso? Você tem o NaCl, ele está sendo disseminado, difundido. Estou tendo lá Na mais Cl-, que são as pequenas partículas, que ele fala aqui, ó, pequenas partículas, em outras substâncias de maneira uniforme. Então aqui eu tenho espalhado nessa dispersão Na e Cl-, de maneira uniforme e em toda a sua extensão. Com isso nós conseguimos compreender, né, o que é uma dispersão. Existem vários tipos de dispersões. Quais são os tipos? Mário, fala para mim. Tá aqui, ó, jogador. Nós temos as soluções verdadeiras, nós temos as dispersões coloidais, nós temos as suspensões, nós temos as misturas heterogêneas grosseiras. Todas elas são identificadas, classificadas conforme o tamanho médio das partículas dispersas, ou seja, o tamanho do disperso. Se for inferior a 1 nanômetro, eu vou ter as soluções verdadeiras. Se estiver entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, eu vou ter a dispersão coloidal. Se for superior a 1000 nanômetros, o tamanho do disperso, eu vou ter as suspensões ou misturas heterogêneas grosseiras. Então eu vou ter que analisar o tamanho da partícula dispersa justamente para eu identificar qual é o tipo de dispersão que nós estamos falando. Existem outras características que podem ser faladas. Quais são elas? Quanto à natureza da partícula dispersa, quanto à homogeneidade, quanto à sedimentação das partículas dispersas e quanto à separação por filtração. Mas a base conceitual nossa está naquele gráfico anterior. Como assim naquele gráfico? Naquele desenho. Se for inferior a 1 nanômetro, você vai ter o quê? As soluções verdadeiras. Entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, você vai ter o quê? As dispersões coloidais. E superior a 1000 nanômetros, você terá aí as suspensões, né? Então nós temos aí, ó, formas de identificar os tipos de dispersões. Vamos lá. Quanto à natureza das partículas, se for íons ou moléculas, né, nós temos aqui as soluções verdadeiras. Aumentou o tamanho desses íons e dessas moléculas, aglomerados de íons, aglomerados de moléculas, também chamados de macroíons ou macromoléculas. Nós vamos ter aqui no caso as dispersões coloidais. E se for superior a 1000 nanômetros, você vai ter o que? A suspensão, que são aglomerados de íons ou moléculas. Beleza? Bom, quanto à homogeneidade, se o sistema vai ser homogêneo ou heterogêneo, as soluções verdadeiras são homogêneas. Então você não consegue observar a formação de fases. O sistema é um sistema homogêneo, certo? As partículas não são visíveis em nenhum aparelho de observação.
Já nas dispersões coloidais, você vai ter o quê? Partículas visíveis em ultramicroscópio, onde você consegue observar aí o movimento dessas partículas e a existência delas. Então, no caso de dispersões coloidais, que estão entre 1 nanômetro e 1000 nanômetro, eu consigo observar através de um ultramicroscópio. Já o disperso sendo superior a 1000 nanômetros, as partículas são visíveis em microscópio comum. Consequentemente, eu vou ter um sistema heterogêneo. Então, soluções verdadeiras homogêneas, soluções, dispersões coloidais heterogênea e suspensões heterogêneas. Beleza? Bom, quanto à sedimentação das partículas dispersas, você tem lá, nas soluções verdadeiras, por serem inferiores a 1 nanômetro, elas não sedimentam, nem utilizando ultracentrífuga. Já no caso das dispersões coloidais, elas sedimentam, utilizando ultracentrífuga, certo? E no caso das suspensões não há necessidade, elas sedimentam através da gravidade, beleza? Quanto à separação por filtro, as soluções verdadeiras não se separam por nenhum tipo de filtro, beleza? As dispersões coloidais você consegue separar utilizando ultrafiltros, que é o tamanho do pólipo, né? Diminuindo o tamanho do pólipo. Já as suspensões, com qualquer filtro você consegue separar esse tipo de parte sólida, né? No caso, separar a parte sólida da parte líquida. Passemos agora ao estudo das soluções. E essas soluções que nós estamos falando das soluções verdadeiras, que tem o disperso inferior a 1 nanômetro, certo? O que é uma solução? Solução são misturas homogêneas de 2 ou mais componentes. Então eu vou ter aqui o soluto e o solvente, a mesma característica da dispersão, onde eu tenho o disperso e o dispersante. O meu soluto é o disperso, ou seja, é o que é dissolvido, e o solvente é o que dissolve, ou seja, é o meu dispersante. Vamos colocar aqui um exemplo: água e açúcar. Água mais sacarose. Quem é o meu soluto e quem é o meu solvente? Bom, soluto é o que é disperso. Quem que é o meu disperso aqui? A sacarose. Então a sacarose é o meu soluto e a água é o meu solvente. Beleza? Alguma dúvida com relação ao estudo das soluções? Tranquilo? Vamos dar sequência? Bom, a primeira classificação da solução. Como é que eu classifico uma solução? Quanto à fase de agregação dela. As soluções elas podem ser sólidas, elas podem ser líquidas e elas podem ser gasosas. Existem soluções sólidas? Existem. Para quem é casado aí, olha para a aliança, você tem uma solução, né, cuja fase de agregação dela é sólida. Nós temos as soluções líquidas, N exemplos, né, e as soluções gasosas, nós estamos, né, utilizamos do ar atmosférico aí no processo de respiração, né, e é uma solução gasosa, beleza? Mas eu queria destacar um ponto principal com relação à fase de agregação. E é esse ponto aqui, ó. O solvente condiciona o estado de agregação de uma solução. O solvente sempre vai condicionar. Exemplo, olha aqui, ó. Água e açúcar. Sólido mais líquido. Quem que vai condicionar? A água. A fase líquida. Beleza? Então isso aqui é um exemplo que você pode utilizar. O solvente condiciona o estado de agregação de uma solução. Beleza? Bom. Terceira classificação ou segunda? Segunda classificação. Quanto à natureza das partículas dispersas. Elas podem ser moleculares ou não eletrolíticas. E elas podem ser o quê? Podem ser iônicas ou eletrolíticas. Bom, vamos começar lá pelas soluções moleculares ou não eletrolíticas. As partículas dispersas são somente moléculas. Então, soluções moleculares, você vai ter moléculas que vão estar interagindo.
Logo, elas não conduzem corrente elétrica, tá? Elas não vão conduzir corrente elétrica. Exemplo, água e sacarose. São dois compostos moleculares, frutos de ligação covalente. Consequentemente, ela não vai conduzir corrente elétrica, formando uma solução não eletrolítica. E é importante destacar que nesse processo, né, onde você tem um composto molecular interagindo com a água, você tem um processo de dissolução. Beleza? Beleza. Agora, se ele tem um caráter iônico, né, formação de íons, você vai ter o que? Você vai ter, no caso, íons ou moléculas, certo? Ou somente íons, logo eles conduzem corrente elétrica. O que ele quer falar sobre isso? Porque aqui nesse caso, nós vamos ter aqui soluções de ácidos. Ácidos são compostos moleculares, mas eles sofrem ionização, vocês vão ver daqui a pouco, certo? Mas eu tenho também os sais, as que no caso formam cátions e ânions, eu tenho as bases que formam cátions e ânions, ok? Então, o que ele quer colocar aqui para vocês? As soluções iônicas ou eletrolíticas está relacionado às partículas dispersas, que são íons ou moléculas ou somente íons. Então tem que ficar atento a isso aí, porque o ácido sofre ionização, libera H+, a base vai sofrer dissociação, vai formar, né, o cátion mais o OH-, que é o ânion, certo? Então tem que ficar atento a isso aí. Importante, acabei de falar para vocês, a dissociação iônica e a ionização. Os compostos moleculares que vão formar soluções eletrolíticas sofrerão aí, no caso, ionização, que é o caso dos ácidos. Os ácidos, eles sofrem, na presença de água, eles sofrem ionização, liberando H+, e o ânion, que nesse caso aqui é o Cl-. Então aqui você tem um processo de ionização. Já aqui em cima eu tenho um composto iônico, NaCl, sal de cozinha, que sofre um processo de dissociação, formando cátions e ânions. Da mesma forma a base. A base também sofre uma dissociação, formando cátions e ânions, Na+, e OH-. Beleza? Então as soluções eletrolíticas são soluções que conduzem corrente elétrica. Mas elas conduzem por quê? Porque você tem partículas dispersas que formam íons, ou moléculas que sofrem ionização, que é o caso dos ácidos, ou somente íons dispersos em solução. Beleza? Bom, dando continuidade. Quanto à proporção do soluto, essa aqui é bem simples, né? Concentrada e diluída. Bom, é bem tranquilo. Diluído, lembra de um suco aqui, ó. Você tem um suco concentrado e um suco diluído. Diluído, a concentração é baixa. Tem alguns livros que colocam como sendo inferior a 0,1 mol por litro, né? E concentrado superior a 0,1 mol por litro. Então, tem várias biografias que relacionam isso aí. Eu costumo explicar de uma forma bem simples. Tem um suco, você quer fazer um copo de suco só para você. Você pega um tangue inteiro, coloca lá dentro e mistura, né? Inteiro. Agora, se você quer atender o bairro, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele mesmo pacotinho, vai colocar em 20 litros de água e vai misturar, colocar açúcar para dar aquela embromation, né? E ter uma solução do tipo diluída, beleza? Bom, por hoje é só, galera. Até mais!